Bom, gente, hoje vamos falar sobre as galáxias externas. Se vocês estão lembrados das últimas aulas, a existência de outras galáxias no universo além da nossa é uma conquista relativamente nova da astronomia. Ela surgiu, ela aconteceu nos anos 1920, há um pouco menos de 100 anos, quando Edwin Hubble determinou pela primeira vez de maneira segura a distância da galáxia de Andrômeda. E hoje, então, a gente vai falar sobre galáxias externas. Quero começar já falando dessa bela imagem que abre a aula. Isso é um aglomerado de galáxias. Vocês podem ver aqui uma quantidade muito grande de galáxias numa área pequena do céu. Essa foto é uma foto impressionante porque ela mostra várias características interessantes dos aglomerados de galáxias. Primeiro, duas galáxias elípticas gigantes, começando por essa aqui, a maior de todas. Vejam que ela é muito grande, ela enche toda essa área aqui, mais ou menos. Aqui tem outra. E o que já pode chamar a atenção de cara são essas estruturas elongadas aqui, 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 aqui. Tem várias. Mais ou menos centradas nessa. O que é isso? São lentes gravitacionais, ou efeito de lentes gravitacionais. Na verdade, essa galáxia aqui é tão massiva que distorce o espaço-tempo na sua vizinhança e ela atua como uma lente esférica. Se vocês encherem um recipiente esférico de vidro com água, vocês vão ver que ele atua como uma lente. Então essas estruturas deformadas aqui, na verdade são galáxias que não pertencem a esse aglomerado, que estão muito atrás da elíptica gigante, porém, graças ao efeito de lente, elas são visualizadas. Esse é um efeito da teoria da relatividade geral que aparece muito claro nos aglomerados de galáxias. Vocês podem ver também aqui galáxias com distintas morfologias, espirais como essa, algumas de perfil como essa ou essa aqui, outras elípticas como essa ou como essa, enfim. Aglomerados de galáxias são um mostruário das galáxias que existem no universo. Tipicamente os aglomerados têm centenas ou milhares de galáxias. Bom, e aqui está um outro exemplo, o aglomerado de Coma, que tem mais ou menos 1000 galáxias. Essa é uma foto bem interessante do centro, da região central do aglomerado. Praticamente todos os pontos que vocês veem aqui nessa imagem são galáxias, com uma exceção. Esse. Se vocês olharem atentamente para cá, vão ver que tem uma forma de cruz aqui, né, que é um efeito meramente técnico, né, do espelho do telescópio que fez a imagem. Isso simplesmente para mostrar que imagens de galáxias são diferentes das imagens das estrelas. As estrelas são mais pontuais e em caso de saturação, de excesso de exposição, acontece sempre aí esse efeito da cruz, né? Essa cruzinha é simplesmente o reflexo da luz da própria estrela nos suportes do espelho secundário do telescópio. Se vocês lembrarem dos telescópios de ótica Cassegrain, que são os telescópios profissionais, espelho primário embaixo, espelho secundário em cima, o reflexo da luz no secundário provoca esse efeito. E aqui então a imagem de uma galáxia mais difusa, algumas são espirais como a nossa, como a Andrômeda, outras são elípticas. Isso aqui é o típico de uma galáxia elíptica, aqui tem uma espiral bem bonitinha, que aparece na verdade aqui. Ok, e é por aqui que a gente vai começar com a morfologia das galáxias, a classificação segundo a sua forma, segundo a sua aparência. Quem fez essa classificação inicialmente foi o Edwin Hubble, lá em torno de 1924-25, quando fez o primeiro levantamento de galáxias usando o telescópio, levantamento fotográfico de galáxias, usando o telescópio de 2,5 metros do Monte Wilson. Então aparecem aqui famílias distintas que estão nesse desenho aqui. Primeiro, as elípticas, que são classificadas entre E0 e E7. E0 são esferoides e de E0 para E7 elas vão ficando cada vez mais achatadas. As espirais, com um bojo, um disco e braços. As espirais com barra, onde existe uma barra que sai do bojo e os braços saem da ponta da barra. As irregulares, sem forma definida. E, finalmente, as lenticulares, que são galáxias que têm uma estrutura bojo-disco, porém não têm braços. É um tipo bem diferente. Chama a atenção de vocês que esse diagrama não é evolutivo, ou seja, não é que as galáxias evoluam de um tipo para outro. Elas se formam com um tipo específico e lá permanecem. Elas não vão mudando de forma ao longo do seu ciclo evolutivo. Então esse não é um diagrama evolutivo.
não é um diagrama de idade, é simplesmente um diagrama morfológico. E vamos ver as diferentes características dos diferentes tipos. Aqui tem uma outra bela imagem de um aglomerado. Aqui saltam aos olhos, né? Esse ponto e esse aqui, que são estrelas, né? Dá para ver bem a cruzinha do espelho secundário do telescópio, até com artefatos secundários aqui. Nada disso é real, são simplesmente pontos luminosos, são estrelas. Todas essas cruzinhas aqui são simples artifícios técnicos. Mesma coisa, uma galáxia elíptica gigante, cujo centro está aqui, mas se a gente olhar com cuidado, ela vem mais ou menos aqui assim. Ó. E contornando a elíptica gigante, vários traços elongados, aqui e aqui. Aqui tem vários, aqui tem outros, aqui. São arcos de galáxias muito remotas que estão lá atrás da elíptica gigante, muito longe, e cuja luz está sendo amplificada pelo efeito de lente gravitacional. E as espirais? Bom, as espirais têm algumas características bem típicas. Elas têm disco em rotação, é o caso da nossa, né? A nossa é uma espiral. Tem disco em rotação, tem braços, tem bojo, tem densidade de estrelas maior no bojo, como a gente falou em relação à nossa, tem um halo muito extenso de estrelas velhas de brilho fraco, são isoladas, a densidade de estrelas do halo é muito baixa, os aglomerados globulares residem basicamente no halo galáctico e são classificadas como SA, o Azinho aqui minúsculo, gente, ou B ou C, A, B, SA, SB, SC, de acordo com a relação bojo-braços. As SAs, bojo grande, braços pequenos, B intermediário e SC, bojo bem pequenininho e braços bem grandes, bem desenvolvidos. Então essa é a diferença da sequência A, B e C para as espirais. As SA têm os bojos maiores, como está aparecendo aqui. Os braços espirais são mais ou menos circulares. Aqui vocês estão vendo elongado porque a galáxia não está de perfil, ela está vista de um ângulo inclinado. Os braços não são muito delimitados, em compensação, se vocês pegarem as tipo C, como essa aqui, os bojos são pequenos, dá para ver aqui o bojo bem pequenininho em relação a esse bojo que é amarelado que aparece aqui. Os braços espirais são mais espalhados, são mais bem definidos e tem nodos, como esse, tem vários nodos aqui nos braços, que são basicamente regiões de formação estelar, são nuvens de estrelas jovens e gás. A maior parte da luz nas espirais vem das estrelas tipo A até G do disco, né? O, B, A, F, G, K, M. Vamos lembrar da classificação espectral das estrelas. Estou dizendo que, tipicamente, nas espirais, o que dominam são as estrelas entre A e G. A, F e G, basicamente. Os braços espirais têm muita presença de estrelas O e B, que tem a coloração mais azulada, por isso os braços dessas estrelas têm uma cor branco-azulada. Os discos, obviamente, são ricos em poeira e gás, o que significa que são regiões de formação estelar, né? Os braços são sítio de formação estelar recente, são mais densos, né, do que a região entre os braços. Mesma coisa, a sequência A, B e C também é uma sequência do conteúdo de poeira nos discos, né? O tipo SA tem menos poeira, SB é uma situação intermediária e SC tem mais. Um exemplo interessante é a galáxia do Sombreiro. Essa é uma galáxia bem conhecida, ela é vista com um pequeno telescópio, mesmo com binóculo. Aqui do hemisfério sul dá para ver ela, se a gente souber onde procurar. É uma galáxia do tipo SA, ela tem o bojo muito grande, olha, o bojo aparece aqui. Os braços são pequenos, essa faixa escura aqui é nuvens de poeira no plano do disco, já mostrei uma imagem dessa galáxia. Tem o bojo muito desenvolvido e tem um halo que aparece também aqui nessa imagem. Essa é uma imagem na banda V, visível. A mesma galáxia vista na banda I, no infravermelho, aparece então aqui o bojo muito grande. O bojo tem muitas estrelas frias, né? Então ele emite bastante no infravermelho e brilha intensamente com a quantidade de poeira no plano do disco, né? O que aparece em vermelho aqui é a quantidade de poeira no plano do disco dessa galáxia. Existe uma outra subfamília das espirais que são as barradas.
Aqui também tem uma sequência, notem aqui, ó, SBA, SB de o SB maiúsculo de espiral barrada, SBA, SBB e SBC. Mesma coisa, as tipo A com bojo e barra grande, B uma situação intermediária e C bojo e barra pequenos com braços bem grandes. Aqui, o braço aqui chega a sair da imagem, tá aqui, ó. Veja, essa aqui inclusive é uma galáxia interagente, já tem outra, tem uma companheira aqui do lado. Isso aqui obviamente é uma estrela que está na mesma linha divisada, uma estrela da nossa galáxia que está aqui na frente na linha divisada. Mas então essa sequência A, B e C, minúsculo, né, tem a ver com a relação bojo-braços, tanto para as espirais sem barra, SAzinho, SBzinho, SCzinho, ou com as espirais barradas, SBA, SBB e SBC, como está aqui. Obviamente que no caso das barradas, os braços nascem, né? Eles começam a se projetar a partir da extremidade da barra, como aparece bem aqui nessa imagem do centro. Nossa, eu pulei um último comentário, que é o que já tinha falado para você. As SBA, SBB e SBC são simplesmente uma classificação de tamanho de acordo com a relação bojo-disco, bojo-braços. As espirais, tanto as normais quanto as barradas, têm mais ou menos as mesmas propriedades. E em termos de composição química, a distribuição de gás e poeira é similar. Em alguns casos é difícil distinguir entre tipos para galáxias muito remotas. Na nossa galáxia, por exemplo, como a gente está dentro dela, a classificação é mais difícil de fazer. Hoje se sabe que ela é uma espiral barrada, provavelmente SBB ou SBC. E existe uma outra família grande que são as elípticas. As elípticas não têm disco e não têm braços espirais. Aqui tem fotos com 3 elípticas, uma E2, uma E3 e uma E5. Qual é a diferença dessa sequência de E0 até E7? A relação eixo maior, eixo menor. Se o eixo maior for igual ao eixo menor, se for um esferoide, é E0. À medida que um eixo vai ficando maior que o outro, E1, E2, E3, ou seja, à medida que a elipticidade for aumentando, o tipo vai aumentando de E0 até E7. Elas não têm braços espirais e não têm disco. E o conteúdo estelar é diferente. Elas têm muitas estrelas velhas, não tem ou tem muito pouca formação estelar recente, o que significa que tem muito pouco meio interestelar. Tem gás e poeira, a quantidade de gás e poeira no meio interestelar é muito menor do que nas galáxias espirais. No caso delas, a densidade de estrelas cresce da borda para o centro, ou seja, o centro obviamente é mais denso, porém o perfil com que a densidade cresce é diferente do perfil que se vê nas galáxias espirais. Ao contrário das espirais que têm um disco com estrelas bem comportadinhas, girando em torno do centro galáctico, nas elípticas as órbitas das estrelas são muito mais caóticas, mais ou menos similares às órbitas das estrelas do halo da nossa galáxia ou do halo das espirais. Tem uma característica interessante quanto ao tamanho. A variação de tamanho das elípticas é muito maior do que a variação de tamanho das espirais. O centro dos aglomerados de galáxias, eu comentei isso falando nas imagens agora há pouco, o centro dos aglomerados de galáxias tem elípticas gigantes. São galáxias muito grandes, com dimensões da ordem dos megaparsecs, com trilhões de estrelas, muito, muito maiores do que as espirais. Em compensação, existem elípticas anãs, muito pequenas, com diâmetros da ordem de 1 quiloparsec e poucos milhões de estrelas. Existe uma discussão grande a respeito da fronteira entre aglomerados globulares e elípticas anãs. Essa fronteira aí é meio fluida, é meio complicada de fazer. O grande exemplo desse tipo de discussão é o aglomerado globular Omega Centauri. Dê uma conferidinha na internet aí, aglomerado globular, Globular Cluster, se quiserem procurar em inglês, Omega Centauri. Ele é um aglomerado muito grande da nossa galáxia, visível a olho nu, é muito fácil ver ele. Se a gente estiver num lugar escuro, numa noite sem lua, ele fica perto do Cruzeiro do Sul, é uma manchinha. A olho nu a gente enxerga, ou com qualquer binóculo ou pequeno telescópio, e por muito tempo se tentou entender a sua natureza, porque ele, ao contrário dos outros aglomerados padrões, ele não
parecia ter uma população estelar única, ele parecia ter populações de idades diferentes. Isso é possível de ver através do diagrama HR. E hoje se sabe que Ômega Centauri é um núcleo de uma galáxia elíptica anã que foi capturada e canibalizada pela Via Láctea há muito tempo. A nossa galáxia tem em torno de 30 kiloparsecs de diâmetro do disco, a gente já falou sobre isso várias vezes. Comparem, esse é um valor muito menor do que os megaparsecs de dimensão das galáxias elípticas gigantes. As elípticas anãs são as mais comuns do universo e são bem pequenas. A nossa galáxia tem várias elípticas anãs nas proximidades. Algumas, a chamada elíptica anã do Sagitário, por exemplo, é um tipo bem característico, é um protótipo. Ela fica na direção da constelação do Sagitário. Ela está entrando no pano da nossa galáxia, está bem encostado. Existe uma quantidade muito grande de elípticas anãs por aí. Uma vez eu vi um astrônomo especializado nesse tipo de galáxias dizer que a quantidade de elípticas anãs nas proximidades de uma espiral como a nossa é mais ou menos como baratas na cozinha. Se a gente acha 2 ou 3, é porque tem um monte. A gente simplesmente não está vendo onde elas estão, mas elas estão lá. E finalmente, um tipo particular, que são as lenticulares. As lenticulares, aqui tem uma foto de uma bem de perfil e aqui uma de frente. Elas têm disco, tem um bojo, se vocês prestarem atenção, tem um bojo pequenininho aqui, tem um halo, que dá para ver aqui nessa imagem também. Porém, se a gente olhar ela de frente, ela não tem braços. É um caso bem particular de galáxias. Aí é um tipo intermediário entre as espirais e as elípticas, chamadas lenticulares. Elas têm disco e bojo, têm pouco gás, não têm braços espirais, isso é o que as distingue das demais espirais, e tem um conteúdo grande de estrelas velhas, mostrando que são um tipo diferente de objeto. Elas podem ter barra. Existem as S0, as lenticulares sem barra, e as SB0, as lenticulares com barra. E as irregulares? As irregulares, como diz o nome, são galáxias sem forma definida. Elas têm bastante gás, bastantes estrelas jovens, têm formação estelar intensa. Normalmente são pequenas, elas não são muito grandes. E existem 2 tipos fundamentais, as irregulares tipo 1 e tipo 2. As irregulares tipo 1 não têm nenhuma forma definida, coisa nenhuma. As tipo 2 normalmente tem alguma forma que lembre as espirais ou as elípticas, porém com alguma assimetria, alguma diferença que as distingue de forma marcante do padrão do tipo. Então, tipo 1 e tipo 2. Mas o que mais define as galáxias irregulares é o conteúdo estelar, né? Tem muitas estrelas jovens, muito gás e muita formação estelar. Elas normalmente, ou com bastante frequência, se encontram próximos a galáxias maiores. Exemplos claros que a gente vê a olho nu, as 2 nuvens de Magalhães, que são galáxias satélites da nossa galáxia, elas são galáxias irregulares. Essas galáxias, a gente morando num ambiente urbano não consegue ver elas, mas elas são muito fáceis de ver a olho nu, e o diâmetro aparente no céu das nuvens de Magalhães é similar, o da grande nuvem é similar ao da lua cheia. Elas são bem grandes. Então, basta saber onde procurar. Elas ficam na direção sul e são visíveis, essa época do ano não, mas elas são visíveis com mais facilidade mais no segundo semestre, tipicamente aí entre setembro e dezembro. Aqui então, como eu falava, estão as fotos das 2 nuvens de Magalhães, que são irregulares tipo 1. Aqui está a pequena nuvem, aqui está a grande nuvem. Aqui tem uma foto ampliada de cada uma delas e aqui uma foto no céu. Eu falei para vocês da nebulosa da Tarântula, porque aqui surgiu uma supernova em 1987. Aqui está a nebulosa da Tarântula, ela aparece aqui nessa imagem também. Perdão, aqui nessa imagem aqui está em avermelhado, porque é uma região H2, né, uma região H2 gigante, tem uma quantidade de hidrogênio muito grande. Elas estão a mais ou menos 50 kiloparsecs do centro da Via Láctea. São galáxias satélites, estão gravitacionalmente ligadas à nossa galáxia. A grande nuvem, o diâmetro angular dela no céu
é maior do que o diâmetro da Lua cheia, então é muito fácil identificar ela. Esse quadro comparativo ilustra aí os tipos de galáxias com as características de cada um. Quanto à forma e estrutura, a gente já falou, né? Eu simplesmente coloquei aqui para vocês lerem isso com calma. Quanto à forma e estrutura, os braços aqui, sem braços aqui, e aqui a forma irregular. O conteúdo estelar, né? Estrelas jovens e velhas misturadas, enquanto que as elípticas têm só estrelas velhas, as irregulares têm muitas estrelas jovens. Muito gás e poeira nas espirais. O halo, gás quente porque ele é pouco denso, mas é o gás muito baixa densidade, enquanto que as regulares têm muito gás. Aqui tem grande formação estelar nas espirais, praticamente não tem nas elípticas, e tem muita nas irregulares. E quanto à dinâmica também a gente já falou, nas espirais, as estrelas do disco giram de maneira bem comportada em torno do centro galáctico, enquanto que as elípticas têm órbitas irregulares, órbitas randômicas, enquanto que as irregulares aí também têm órbitas estelares mais ou menos irregulares. Aqui nas espirais elas são bem comportadas, bem regulares, no disco e são aleatórias, são randômicas no halo e no bojo. A questão das massas. A gente já falou da massa, de como estimar a massa da Via Láctea, na aula anterior. Vamos ver como é que isso pode ser estendido, como é que esse raciocínio pode ser estendido para outras galáxias. Ora, para as galáxias espirais como a nossa, vale o mesmo raciocínio que a gente fez. Como é que a gente estimou a massa da nossa galáxia? Simplesmente pegando uma massa de uma estrela, o Sol, por exemplo, e fazendo aqui, considerando que são estruturas que estão em equilíbrio, né, estão dinamicamente em equilíbrio, vocês igualam a expressão da força centrípeta com a força gravitacional sobre uma massa m, que pode ser a massa do Sol, por exemplo. Aqui está a força gravitacional, aqui está o centro de massa, aqui está a massa da galáxia, né, colocada no centro de massa. Se a gente igualar essas duas expressões aqui, da expressão da força centrípeta com a expressão da força gravitacional, corta o mzinho, isola o mzão, a gente tem a massa contida dentro do raio orbital do Sol em torno do centro galáctico, expressada a partir da velocidade orbital do Sol em torno do centro galáctico. A gente viu isso na aula passada. A gente também pode fazer isso pela terceira lei de Kepler, a partir do raio orbital do Sol, só que tem que se expressar em unidades astronômicas, e do período orbital em anos. Funciona do mesmo jeito. Se a gente colocar aqui raios, velocidades, estou falando dessa expressão aqui, se a gente colocar aqui o raio orbital do Sol, a velocidade e o período, a gente vai ter a massa interna ao raio do Sol na faixa de 9 vezes 10 a 10 massas solares. Então é a massa contida, o Sol está aqui, né? A massa contida dentro do raio orbital do Sol, do centro galáctico, que é uma boa amostra do raio da galáxia, ainda que não seja a massa completa, obviamente, né? Como é que se calcula a velocidade de rotação de uma galáxia? Eu já falei isso para vocês, vamos falar de novo. Se a gente pegar uma galáxia externa, eu estou olhando daqui, então eu estou vendo essa galáxia aqui, né? A galáxia está girando, o disco galáctico gira, uma parte do disco está se afastando de mim, portanto tem redshift, outra parte está se aproximando de mim, portanto tem blueshift. Isso aí faz com que, quando eu tiro o espectro da galáxia como um todo, pense numa galáxia que está longe, eu não vejo as estrelas individualmente, eu vejo o espectro da galáxia como um todo. O efeito da rotação é o alargamento rotacional das linhas. Da mesma forma como a gente falou do alargamento rotacional das linhas de uma fotosfera de estrela, é o efeito exatamente análogo. E da mesma forma a gente pode expressar o alargamento, a gente mede o alargamento rotacional, delta lambda, sobre o lambda de laboratório e expressa isso em termos da velocidade rotacional. O fator 2 aqui é porque tem uma parte indo e uma parte vindo, né? O efeito está dobrado, porque uma parte está indo e uma parte está vindo. A partir desse tipo de resultado, a gente pode construir curvas de rotação. Aqui em vermelho está a curva de rotação da galáxia, eu já falei da curva de rotação da galáxia na aula anterior, e aqui estão de algumas outras galáxias. Aqui está o tipo da galáxia, né? Uma espiral tipo A, uma espiral tipo de transição entre B e C.
São galáxias, essas NGC é um catálogo bem antigo, um catálogo do século XIX, são galáxias bem brilhantes. Então, o que dá para ver aqui? Os bojos giram como corpos rígidos, né? Todos eles. Só que o que chama atenção para todas elas é que não, a velocidade para distâncias galactocêntricas grandes não cai como a terceira lei de Kepler prevê. O que significa isso? Isso aí significa, isso tem um significado profundo, isso que está atrás por aí é o conceito da matéria escura que a gente já vai mencionar. E quanto às galáxias elípticas, como é que eu posso estimar a massa de uma galáxia elíptica? Ora, para as galáxias elípticas não existe rotação, então aquela brincadeira de igualar a força centrípeta com a força gravitacional não vai funcionar, porque eu não tenho uma massa em rotação. Então eu tenho que usar um teorema da dinâmica chamado teorema do virial. Eu suponho uma quantidade, uma distribuição de estrelas orbitando de forma caótica em torno de um centro de massa, e eu suponho que as órbitas são estáveis no tempo, elas estão em equilíbrio orbital. Normalmente, em termos dinâmicos, se diz que elas estão virializadas, ou seja, o momento de inércia do conjunto não varia com o tempo, da galáxia como um todo não varia com o tempo. O que está atrás é o teorema do virial, que está aqui. O teorema do virial diz que há 2 vezes a energia cinética mais energia potencial de um sistema dinâmico isolado é igual a zero. Como é que eu posso expressar a energia cinética e energia potencial? A energia cinética eu posso expressar dessa forma, através da dispersão das velocidades, né, da média das velocidades, e a energia potencial é a energia potencial gravitacional. Né? O sinal negativo tem a ver com o fato de que está tudo sendo atraído aqui para o centro de massa. Ora, a dispersão de velocidades, eu posso, a velocidade média, que na verdade é a média das velocidades, eu posso expressar dessa forma, ou seja, eu tenho que fazer na verdade a média em cada eixo, né? Eixo x, eixo y, eixo z, eu posso expressar como 3 vezes o módulo, e eu posso expressar esse módulo aqui pela dispersão das velocidades, pelo sigma, que é obtido através da curva de rotação. Essa conversa toda é para dizer que eu posso expressar a dispersão de velocidades de uma galáxia elíptica, eu posso obter esse valor, eu estou observando daqui do meu telescópio, o meu telescópio está aqui, eu estou vendo estrelinhas se mover em todas as direções possíveis daqui, portanto eu obtenho um alargamento médio das velocidades das estrelas, e esse alargamento médio me permite, usando o teorema do virial, expressar a massa da galáxia em termos da dispersão de velocidades. Esse é o ponto. Eu consigo, assim como para as galáxias espirais, eu conseguia expressar, obter a massa da galáxia em termos apenas da velocidade de rotação do Sol, né? Lembra que a gente falou isso? Para uma galáxia elíptica, eu consigo obter uma expressão para a massa da velocidade. Esse 3 aqui tem a ver com os 3 eixos, né? O R é o raio médio da galáxia, e sigma é a dispersão de velocidades. O G é a constante da gravitação. De novo, em termos de uma variável observacional, a dispersão de velocidades, eu consigo obter uma expressão para a massa da galáxia, no caso, para uma galáxia elíptica. Note que essa fórmula aqui é diferente da fórmula que a gente obteve para expressar a massa de uma espiral. Aqui está a velocidade, no caso do Sol, velocidade orbital do Sol em torno do centro galáctico, e aqui está a dispersão de velocidades, o sigma, obtido a partir do alargamento Doppler da média das estrelas. Como eu falei para vocês, as curvas de rotação das galáxias têm essa característica, elas deveriam cair para raios galactocêntricos grandes, de acordo com as leis de Kepler, e não caem. Isso mostra o que isso está dizendo. Isso está dizendo que lá longe do centro galáctico tem uma quantidade muito grande de massa que não está sendo contabilizada. Não é que a lei de Kepler não valha, não é isso. Simplesmente estamos deixando de contabilizar uma fração muito grande da massa quando traçamos a curva de rotação. Esse é o ponto, ou seja, a existência de matéria escura foi inferida dessa forma.
viu-se que a estimativa de massa por métodos dinâmicos, por exemplo, pela rotação de uma espiral ou pela dispersão de velocidades de uma elíptica, a massa estimada dessa forma é muito maior do que a massa estimada pela luminosidade. Claro, pela luminosidade se pode estimar a massa de uma galáxia, qualquer galáxia também, né? Se sabe qual é a massa em estrelas necessária para produzir uma dada luminosidade. Existe uma relação muito clara chamada relação massa-luminosidade das estrelas. Já mostrei ela para vocês aqui quando falei de estrelas. Isso significa que para produzir uma luminosidade X, eu preciso de uma certa massa em estrelas. Beleza? A partir daí, então, eu estimo a massa luminosa de uma galáxia. Mas se eu for comparar a massa luminosa com a massa dinâmica, eu vejo que a massa dinâmica é muito maior. Não é 10, 20%. É muito, muito maior. Isso significa que uma quantidade muito grande de matéria não está produzindo luz nenhuma. Ela não é detectável em nenhum comprimento de onda, dos raios gama às ondas de rádio. Porém, ela é detectada gravitacionalmente, na curva de rotação, por exemplo. Então, o que a gente precisa responder é: existe efetivamente matéria escura em outras galáxias como existe na nossa? Na nossa a gente sabe que existe. E em grandes escalas existe matéria escura? Essa é uma questão que se alongou por muito tempo. Hoje se sabe que a resposta é sim para as duas questões. Existem sim halos de matéria escura nas outras galáxias e em grandes escalas. Tipicamente uma espiral ou uma grande elíptica tem massas aí de 10 a 11 a 10 a 12 vezes a massa do Sol. As irregulares são menores. E existem, é claro, as anãs, né? Tanto as elípticas e as irregulares são bem pequenas, têm massas aí de 10 a 7, talvez até 10 a 8. Porém, o que se sabe, comparando a massa gravitacional com a massa luminosa, é que 3 a 10 vezes, no mínimo 3, é muito mais perto de 10 vezes a massa luminosa existe na forma de matéria escura, ou seja, o que eu estou querendo dizer é que mais ou menos 90% da massa de uma galáxia, de uma espiral, não emite luz, é escura. Então, a questão da matéria escura, da natureza da matéria escura, quando eu falei de matéria escura na aula passada, eu comentei isso com vocês, ainda é uma questão em aberto. Tem uma grande discussão ainda sobre a sua verdadeira natureza e a sua quantidade, a sua distribuição. Mas se sabe que uma grande quantidade de matéria escura existe nas espirais e também nas elípticas. Ou seja, todas as galáxias, todas elas, estão imersas em halos de matéria escura. Ok, e aqui terminamos a primeira parte dessa aula.